À medida que, com a estrutura nitsurete, é bem fácil de entender e ela abre bastante possibilidades para você aí. Então, ó, imagina que você é um jogador de futebol. À medida que você treina, suas habilidades vão melhorando. Né? Então, uma coisa está relacionada com outra, né? Ou então, à medida que você envelhece, as rugas aumentam. A gente tem duas ações aí. À medida que uma acontece, a outra acontece como consequência dessa primeira, né? Existe uma relação de causa e efeito, né? Então as situações aqui, ó, apresentam uma mudança que ocorre de acordo com outra mudança. Em japonês, a gente transmite essa ideia com a estrutura nitsurete. E uma das melhores traduções para essa estrutura é à medida que. Mas o importante é você entender o fundamento dela, né? Entender o significado dela. Que significa que, conforme uma ação acontece, a outra, como consequência, acontece também. Vamos ver os exemplos aqui mais simples. 練習するにつれて日本語がだんだん上手くなってきた. À medida que praticava, meu japonês veio ficando melhor gradualmente. Então temos aqui 練習する significa treinar, praticar. 練習するにつれて à medida que pratica, à medida que treina, conforme treina, acontece o que vem depois. Temos aqui, ó, 日本語がだんだん上手くなってきた. A palavra umakunaru significa ficar bom, ficar melhor ou melhorar. Ele é de umai, que significa bom, habilidoso, né? Com habilidade em alguma coisa. E aí ele é um adjetivo, a gente liga ele com o verbo naru, trocando o i pelo ku. Então, umakunaru, ficar melhor. Dandan significa gradativamente, gradualmente, pouco a pouco, né? Então, se eu falar Nihongo ga umaku naru, o japonês fica melhor. Nihongo ga dandan umaku naru, o japonês fica melhor gradativamente. E aí ele está na estrutura tekuru, umaku natte kita, veio ficando melhor, né? Umaku natte kita, veio melhorando. Próxima frase aqui. Toshi o toru ni tsurete, shiwa ga fuete kita. À medida que envelheci, as minhas rugas vieram aumentando. Toshi o toru. Isso aqui é uma expressão que significa envelhecer. Literalmente seria algo como tirar os anos, né? Porque Toshi significa ano, toru significa tirar, né? Então, Toshi o toru, tirar os anos, mas significa envelhecer, ficar mais velho no quesito de idade. Toshi o toru ni tsurete, à medida que envelhece, aconteceu o que vem depois aqui, ó. Shiwa ga fuete kita. Shiwa significa ruga. E aí temos fueru, que significa aumentar, crescer, né? Fuete kita, veio aumentando. Aqui eu entendo muito mais numa nuance de que as rugas ficaram maiores e não de que aumentou o número de rugas necessariamente, apesar de também acontecer, né? Mas vendo isso aqui, ó, do verbo fueru, que ele significa inflar, né? Aumentar, assim, tal. Eu tenho a ideia de que as rugas ficaram mais expressivas, né? Até porque a gente vai ter uma outra frase que claramente dá a ideia de que o número de rugas aumentou. Então eu tenho a impressão aqui que a ideia que traz é que as rugas ficaram maiores. Próxima frase. Taifu ga chikazuku ni tsurete, kaze ga tsuyoku natte kuru. À medida que o tufão se aproxima, o vento vem ficando mais forte. Taifu significa tufão. Chikazuku significa se aproximar. Então, ó, taifu ga chikazuku. O tufão se aproxima. Taifu ga chikazuku ni tsurete, à medida que o tufão se aproxima. Kaze significa vento. Tsuyoku natte kuru, vem ficando forte, né? Se eu falar tsuyoku naru, eu
tô falando ficar forte. Isso é derivado do adjetivo tsuyoi, que significa forte, né? E ele tá tsuyoi, tsuyokunaru, ficar forte. Tsuyoku natte kuru, vem ficando forte, né? Agora vamos para outras frases de exemplo aqui, mais trabalhadas. Fuyu ni chikazuku ni tsurete, hi ga michikaku natte kita. À medida que o inverno chega, os dias vieram ficando curtos. Temos novamente o chikazuku. Chikazuku. Aí. Significa se aproximar. E quando eu falo fuyu ni chikazuku, se aproximar do inverno. Também conhecido como o inverno chegar, né? Porque se você vai se aproximando do inverno, é a mesma coisa que dizer que o inverno está chegando. Então, fuyu ni chikazuku ni tsurete, à medida que o inverno vai se aproximando, hi ga asaku natte kita. Hi significa dia, né? Aí nós temos um hi ga midikaku natte kita. Eu falei asai, né? Isso tem outra frase. Midikaku natte kita. Midikai significa curto, tá? Até no sentido físico mesmo, tipo, essa linha é curta, midikai, né? Então, midikaku naru significa ficar curto. Midikaku natte kita, veio ficando curto. Então, à medida que o inverno se aproxima, o dia veio ficando curto. Ok? Próxima frase aqui. Toshi o toru ni tsurete, shiwa ga oku natte kita. À medida que envelheço, vem ficando com mais rugas. Aqui é aquele caso que eu falei, né? Primeira parte é igual a outra frase. Toshi o toru ni tsurete, à medida que envelheço, shiwa ga oku natte kita. Nós temos aqui o adjetivo oi, que significa muitos, bastante, no sentido de quantidade, né? Uma grande quantidade de alguma coisa. Então, se eu falar shiwa ga oi, eu estou falando as rugas são muitas, ou muitas rugas. Uma grande quantidade de rugas, né? Shiwa ga oi. E aí, se eu falar shiwa ga oku naru, eu estou falando as rugas aumentam, né? Shiwa ga oku naru. E aí, oku natte kita, as rugas vieram aumentando, né? As rugas vieram aumentando. Shiwa ga oku natte kita. Beleza? Você pode perceber, né, que quase todas as frases nessa estrutura, a frase que vem depois, a outra ação, né, que é meio que consequência, ela tá com a estrutura tekuru, né, de que veio acontecendo, né? Porque a estrutura tekuru dá essa ideia de que veio acontecendo. E como é à medida que uma outra coisa acontece, faz bastante sentido, né? Elas se casam bem. Então é importante você ter entendido bem a estrutura tekuru que você já estudou. E ela acaba sendo usada aqui sempre. Ok? Próxima frase. Otona ni naru ni tsurete, tomodachi o tsukuru no ga muzukashiku natte kita. À medida que virei adulto, fazer amigos veio ficando mais difícil. Então temos aqui, ó, otona ni naru, ficar adulto, né? Otona ni naru. Otona ni naru ni tsurete, à medida que se torna adulto, tomodachi o tsukuru no ga. Essa expressão, ó, tomodachi o tsukuru, significa fazer amigos. Ok? A gente já aprendeu o verbo tsukuru como criar, né? Fazer. Tomodachi significa amigo. Então, tomodachi o tsukuru. Construir, criar amizades, né? Tomodachi o tsukuru no ga muzukashiku natte kita.
Muzukashi significa difícil, né? Muzukashiku natte kita, veio ficando difícil, ok? Por que que tem esse no aqui? Porque, sei lá, se eu quero falar que kanji é difícil, kanji ga muzukashi. Então a partícula ga, quando eu tenho um adjetivo, eu estou usando ela para falar quem que tem essa característica, né? Então, ó, kanji é difícil. Quem tem a característica de difícil aqui não é um substantivo, mas é uma ação completa, é um verbo. Então, se eu só colocar o ga após o verbo, está errado, tá? Então tem que ter o no. Tomodachi o tsukuru no ga muzukashi. Ou muzukashiku natte kita. Veio ficando difícil. Beleza? Próxima frase. Chikan ga tatsu ni tsurete kokoro no kizu ga asaku natte kita. À medida que o tempo passa, minhas feridas do coração vieram se tornando mais superficiais. Temos essa expressão aqui, ó. Chikan ga tatsu. Significa o tempo passa, né? Chikan ga tatsu. O tempo passa. Se eu falar chikan ga tatsu ni tsurete, à medida que o tempo passa, ok? Kokoro no kizu ga asaku natte kita. Kokoro no kizu significa feridas do coração. Kizu significa ferida, né? Kizu. Kokoro significa coração. Agora, olha só. Quando ele fala isso, não quer dizer que no órgão, no seu coração, tem uma ferida e a pessoa tem um problema cardíaco, né? A palavra kokoro, a gente traduz como coração, mas no sentido abstrato. Sentido de alma, sentido de mente, né? Sentido de o cerne da coisa, né? Então, kokoro no kizu, ele está falando de feridas emocionais, ele está falando de feridas, experiências ruins que ele tem que marcou ele. Ele não está falando que tem um machucado no coração. O coração, no sentido físico, é shinzo, ok? Esse é o coração físico, tá? O órgão, beleza? Então, kokoro no kizu ga asaku natte kita. Asai é um adjetivo que significa raso, tá? Por exemplo, o mar, aquela parte do mar é raso, ou do lago, ou da piscina. Asai, raso. Ok? Então, se eu falar kizu ga asai, significa que a ferida é leve, ela é pequena, ela é rasa, não é uma ferida profunda, né? E quando ele fala asakunaru, tá falando ficar raso. Asaku natte kita, veio ficando raso, ou veio ficando mais superficial, veio ficando... O que é superficial? Ó, tá na superfície, né? E o que tá na superfície é raso. Então, veio ficando raso. Beleza? Próxima frase. Kodomo ga oukiku naru ni tsurete, issho ni sugosu jikan ga sukunaku natte kita. À medida que as crianças crescem, o tempo passando junto veio ficando menor. Kodomo ga oukiku naru. Kodomo significa criança. Oki significa grande. Oukiku naru significa crescer ou ficar grande, né? Oukiku naru. Kodomo ga oukiku naru ni tsurete, à medida que a criança fica grande, issho ni significa junto. Sugosu significa passar. No sentido de passar tempo, né? E aí eu tenho aqui frase adjetiva, ó. Issho ni sugosu jikan. O tempo passando junto. Issho ni sugosu jikan. O tempo passando junto. Partícula H. O tempo passando junto. Sukunaku natte kita. Aqui eu tenho o adjetivo sukunai,
que significa pouco, né? No sentido de quantidade, ele é o contrário do oi. Sukunaku naru significa ficar pouco ou diminuir, ficar menor, né? É o adjetivo junto com o verbo naru. E aí quando eu falo sukunaku natte kita, tô falando veio diminuindo, veio ficando menor. Então, veio ficando menor o tempo passando junto, na medida que fica grande as crianças. Ok? E na nossa última frase aqui. Kodomo no jinkou genshou ni tsurete, kouritsu gakkou no heikou ga fuete kita. Através da diminuição da população de crianças, veio aumentando o fechamento de escolas públicas. Né? Vamos lá, começa aqui com Kodomo no jinkou genshou. Jinkou significa população. Se eu falar Brajiru no jinkou, população do Brasil. Nihon no jinkou, população do Japão. Genshou significa redução, diminuição. Então, se eu falar Jinkou genshou, diminuição populacional, diminuição da população, não precisa ter a partícula no, Jinkou no genshou. Poderia, mas existe essa palavra, diminuição populacional, redução populacional. Né? Kodomo no jinkou genshou, redução populacional. Ni tsurete, através da redução populacional. Kouritsu gakkou no heikou ga fuete kita. Kouritsu gakkou significa escola pública. Kouritsu significa público. Aqui, ó, público. Por curiosidade, shiritsu significa privado, instituição privada, né? Ó, o kanji de watashi aqui, que significa eu mesmo, próprio eu, né? Esse aqui significa público. Então, kouritsu, shiritsu. Kouritsu gakkou no heikou ga fuete kita. Heikou significa fechar. Kanji é outro kanji. Esse aqui, ó. Heikou. Aqui. Fechamento de escola. Tá? É o fechamento da escola propriamente dito. Por quê? Porque tem esse ko aqui, ó, que é o do gakkou, que está presente em escola. Tá? Fuete kita. Veio aumentando. Fueru, aumentar, crescer. Então, kouritsu gakkou no heikou ga fuete kita. Veio crescendo, veio aumentando o fechamento das escolas. Então é isso. Estrutura nitsurete, na medida que, muito usado com a estrutura tekuru junto, que vem depois, na frase que vem depois. À medida que uma coisa acontece, acontece outra também. Beleza? Vamos sempre dando pequenos passos na direção certa. Você já chegou num nível altíssimo. Você que está aqui nessa aula já, você já passou por muitas coisas no japonês. E essas frases que você está analisando agora, que a gente está usando, é totalmente nativo. Não é frase de material didático, né? É frase que você encontraria num livro, encontraria num texto, encontraria alguém falando normalmente, né? Não existe mais essa distinção, não existe mais essa facilitação. Então você, conseguindo acompanhar isso aqui, você já está num nível muito bom e ainda tem mais um pouco pela frente aí. Então, bons estudos para você.